Fala, brother! E aí? Estudar proteínas, que é o tema da videoaula de hoje. E aí, tá animado? Bora! Bota sangue na parada aí e vamos embora. Vamos embora. Ó, pessoal, proteínas é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque o nosso corpo basicamente funciona a proteína, a base de proteína. Ó, tem proteína para isso, tem proteína para aquilo outro, tem proteína de transporte, tem proteína de estrutura, tem proteína de comunicação, tem proteína de tudo. Para tudo tem uma proteína, tá bom? No nosso corpo, basicamente a comunicação do nosso DNA com o nosso corpo é na base da proteína. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho. E existem inúmeras proteínas, muitas delas com funções extremamente específicas. Belezinha? Inclusive, quando você vai na praia que toma banho de sol em excesso, você percebe que a sua pele fica mais escurinha ou fica avermelhada, né? Se ficar vermelha é porque você deu uma queimada básica ali, mas se ficar mais escurinha é porque você estimulou o seu organismo a produzir mais proteínas. Outra coisa, sabia que a questão do alisamento do cabelo das moçoilas, quando quer ir para aquela festa, que não sei o que a mapaquera, vai, alisa o cabelo. Sabe o que é que você está fazendo? Você está desnaturando, você está mudando a estrutura da proteína, desidratando as fibras capilares. Por isso que quando o clima dá aquela fechada, que o ambiente fica mais úmido, o cabelo desmancha e vira aquela bucha. Por quê? Porque o seu cabelo está sendo novamente hidratado, está chegando água, está refazendo a estrutura original das proteínas capilares. Sabia disso? E aí, vamos lá, mostrar a proteína. Ó, proteína a gente começa pensando no seguinte, é um polímero de aminoácidos. Milton, novamente polímero. Ó, a história do trenzinho, Milton, novamente trenzinho, novamente. Infelizmente, gente, é assim. A gente tem um polímero que é como se fosse uma molécula maior que tem várias moléculas menores juntas compondo a estrutura global do troço aí, do trambeio, tá bom? Só que é um polímero de aminoácidos. O que são aminoácidos? A gente tem uma videoaula de aminoácidos. Aqui eu vou pincelar por cima porque, ó, senão vai ficar muito longa a aula. Tá bom? Aminoácidos são estruturas que têm um carbono central ligado a um grupamento carboxila, um hidrogênio, um grupamento amina e uma cadeia lateral, tá bom? Essa cadeia lateral é que vai dar a diferença entre um aminoácido e outro. A gente tem hoje catalogados cerca de 300 aminoácidos. Só que desses 300 aminoácidos, apenas 20 são compositores, são formadores de proteínas. Então, uma alteraçãozinha simples de uma posição de um aminoácido com outro tal, pode ser que mude, provavelmente vai mudar completamente a função daquela biológica, a função biológica daquela proteína, tá bom? Então, são polímeros de aminoácidos. O que são aminoácidos? São compostos de carbono, carboxila, grupamento amina, uma cadeia lateral e um hidrogêniozinho aqui, tá bom? Aqui tem alguns exemplos. A gente, na videoaula de aminoácidos, a gente deu uma classificaçãozinha, tem os naturais, os essenciais. Os naturais são produzidos pelo corpo, naturais ou não essenciais. Os essenciais são ingeridos na alimentação e tem os que são meio lá, meio cá. Uns que o organismo produz, mas não produz numa quantidade satisfatória, daí a gente tem que completar na alimentação. Mais ou menos 20 formadores de proteínas. Por que mais ou menos? Porque tem um aminoácidozinho ali que está querendo entrar nessa história de acordo com os bioquímicos. Beleza? Como ainda não entrou, a gente fica com essa informação de que tem apenas 20. Tranquilo? Aminoácidos, grupo carboxílico, hidrogênio, uma cadeia lateral, um grupamento amino. Aqui tem as diferenças. A única diferença de um para o outro vai ser basicamente a cadeia lateral. Nisso daqui eles são todos iguaizinhos. Beleza? Próximo. Aqui a gente tem um exemplo de ligação peptídica. Vou dizer de novo, tem lá na aula de aminoácidos também, tá bom? A ligação é uma síntese por desidratação, ou seja, duas moléculas menores vão se juntar formando uma molécula maior e nessa cola, nessa junção,
nessa bitoquinha que esses dois aminoácidos vão dar, eles vão liberar uma molequinha de água, tá? Aqui, ó, por exemplo, aminoácido 1, aminoácido 2, aqui a gente tem na carboxila do aminoácido 1, uma hidroxila, que vai se juntar com esse hidrogêniozinho aqui. Milton, por que não esse? Porque o cara da figura quis esse, só. Podia ser esse daqui, podia tranquilamente, tá bom? Vão se juntar dois Hs com um O, dois hidrogênios com um oxigênio, vai dar origem ao quê? Vai dar origem a uma molequinha de água, tá? No caso, vão se juntar, vão liberar uma molequinha de água e aqui a gente tem um dipeptídeo, que são dois aminoácidos juntos através de uma ligação amida, liberando aqui uma molequinha de água, tá? Se quiser aprofundar um pouquinho, vai lá no vídeo de aminoácidos, beleza? Ó, estrutura de proteínas. Isso daqui é o que é mais interessante, é o que é mais cobrado nas proteínas, tá bom? Ó, a gente tem estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. A estrutura primária, ela não passa de um conjunto, de uma sequenciazinha, como se fosse um terço, né? De aminoácidos. Só. Uma sequenciazinha de aminoácidos. Aqui a gente tem lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina e histidina. Tá? Simplesmente uma sequenciazinha de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles começam a fazer entre eles algumas ligações, geralmente por pontes de hidrogênio. O que é que ele vai fazer? Ao invés de uma cadeia simples, de uma linhazinha com várias bolinhas, ele começa a se enrolar. Aí a gente vai ter uma estrutura mais ou menos parecida assim, ó. Ele começa a se ligar. Antes era só uma cadeia simples. Ele começou a se enrolar, ó, fazendo algumas pontes de hidrogênio aqui nas laterais da cadeia e começou a se enovelar. Esse simples enovelamento faz com que deixe de ser estrutura primária de proteínas e vai passar a ser estrutura secundária, tá bom? A gente tem uma estrutura terciária. A estrutura terciária é basicamente a interação entre uma proteína de estrutura secundária com outra de estrutura secundária. Aqui a gente tem uma estrutura secundária que recebe o nome de alfa-hélice e aqui a gente tem uma estrutura secundária de proteína que é chamada de folha beta-preguiada, tá bom? São dois nomes diferentes para duas estruturas secundárias de proteína. Aqui a gente tem uma estrutura secundária, aqui a gente tem outra estrutura secundária. Aqui, quando essas duas estruturas se juntam, a gente vai ter uma proteína de estrutura terciária, tá bom? Uma terciária são apenas duas proteínas de estrutura secundária interagindo. Assim como uma secundária são estruturas, são as cadeias, as moléculas de aminoácidos interagindo entre si por pontes de hidrogênio. Duas secundárias, a gente tem uma terciária, tá bom? Lembrando o seguinte, aqui a gente tem uma proteína, se eu colocar esse daqui deitado, a gente já tem outra proteína. Se eu colocar esse daqui, já é outra proteína. Outras proteínas, por quê? Porque a estrutura espacial da proteína pode mudar completamente a sua função biológica, tá bom? E quando a gente tem várias dessas, pegou essa daqui, juntou com outra, chegou outra, a gente tem uma estrutura quaternária, certo? Aqui, ó, a estrutura terciária globular, e aqui a gente tem uma quaternária que é a junção de 4 dessas daqui, ó. Vocês veem que tem duas amarelinhas e duas vermelhas. O exemplo mais clássico dessa daqui, no caso, é justamente o grupamento hemoglobina, né? Que tem o grupamento M, mais as proteínas, que é um ferro, ligado aqui às proteínas, que vão transportar o oxigênio, são responsáveis pela troca do oxigênio, CO2, lá no nosso sangue, tá nas hemácias. Belezinha? Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária está aqui. Ó, da estrutura secundária, alfa-hélice, eu já expliquei o que é essa estruturazinha parecida aqui, uma simples ligação entre os aminoácidos,
e aqui a beta laminar ou folha beta preguiada. Também é outro nome válido, tá bom? Folha beta preguiada, que tem mais esse aspecto aqui. Aqui é basicamente para ilustrar e para vocês terem conhecimento a respeito dessa nomeação para a estrutura secundária. Uma coisa muito interessante nas proteínas é que elas podem ser desnaturadas. Eu venho falando disso desde o começo da aula. A estrutura espacial da molécula, ela pode alterar a função biológica da proteína, tá bom? Inclusive, pode fazer com que essa função biológica seja perdida. Isso ocorre através da desnaturação. Você pega uma proteína que era de um jeito, por exemplo, a gente tem essa proteína aqui, ó, que é de estrutura secundária. Você pegou qualquer coisa que vai fazer com que a proteína seja desnaturada, você está fazendo o quê? Você está simplesmente alterando o jeito que ela se manifesta no seu corpo, no seu organismo. Deixou de ser uma ligação de aminoácidos? Não, não deixou de ser uma ligação de aminoácidos. Assim como isso daqui não deixou de ser um pedaço de papel. Só que está numa estrutura completamente diferente do que ela era inicialmente. Isso faz com que a estrutura da proteína perca, que a proteína, perdendo a sua estrutura espacial, ela perca também a sua função. E o que é que consiste na desnaturação de proteínas? A desnaturação de proteínas é basicamente a quebra de ligações de hidrogênio entre os aminoácidos. Em alguns casos, ela pode ser revertida. O caso do cabelo, você desnatura seu cabelo, você está mudando a estrutura da proteína. Só que quando chega a água, ele pode voltar. Então, desnaturou, depois desnaturou. Isso não existe, eu estou inventando agora. Desnaturou, mudou a estrutura, depois quando você umidifica o seu cabelo volta ao normal, então a proteína capilar volta ao normal. Só que em alguns casos não volta. É o caso do ovo. Por exemplo, você coloca o ovo lá para fritar. Quando a temperatura elevada desnatura a proteína, muda a estrutura espacial da proteína, mesmo que depois você coloque o ovo no freezer, ele não vai restabelecer a sua estrutura espacial original, tá? Então, em alguns casos, como é o caso do cabelo aqui, ó, alisou, depois molhou, cacheou, tá? Pode voltar? Pode, mas também pode ser que não volte. O que desnatura uma proteína é o seguinte, é a salinidade, a acidez ou a temperatura. Um ambiente com muito sal ou com pouco sal pode alterar a estrutura espacial de uma proteína? Pode. A alta salinidade, a alta acidez pode, de acordo com o pH, por exemplo, nas proteínas da nossa boca funcionam melhor no ambiente neutro. Do nosso estômago funciona tudo melhor que no ambiente ácido. Existem outras que funcionam melhor no ambiente básico. Então, a salinidade e a acidez podem alterar aí a estrutura da proteína. E a temperatura. Aqui eu coloquei um sinalzinho de cuidado porque é o que acontece com a febre. Seu corpo está com a temperatura 3 graus mais ou menos, vamos dizer que a gente tem a temperatura média boa ali, em torno de 36, 36,5. Quando a gente começa para 37, 38, 39, 40, 41, a gente já aumentou muito a nossa temperatura. Então as proteínas do nosso corpo podem começar a desnaturar. O que vai acontecer se as proteínas desnaturarem? As proteínas coordenam tudo. As proteínas coordenam tudo no nosso corpo. Se as proteínas começarem a perder a sua conformação espacial, uma proteína que assim ficou assim, perdeu a função biológica, a gente pode morrer facilmente. Algumas vezes o nosso corpo entra em colapso e a gente apaga. Nosso organismo está começando a entrar em colapso. Geralmente isso acontece quando a gente está atingindo ali 40, 41 graus de febre. Por isso que a gente deve tomar um antitérmico para trazer a nossa temperatura para baixo o mais rápido possível. E é interessante vocês lembrarem o seguinte, assim que a gente ingere o antitérmico, a tendência é a temperatura dar mais uma subidinha, tá? Então, quando você vê que a criança, ou um vovô, o papai ou a mamãe estão com febre, a temperatura já está ali, negócio de 38, 38,5, 39, dá um antitérmico logo, porque vai dar uma subidinha e depois ela cai, para não dar um colapso por desnaturação de proteína. Belezinha? Funções biológicas são as mais variadas. A gente tem estrutural, como no caso do colágeno. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo, está na pele, ossos, tendões. Hormonal,
fazem parte da insulina e do glucagon, que são hormônios do pâncreas. Imunológico, os anticorpos, muito deles são à base de proteínas, assim como proteção, no caso é a melanina, aquela questãozinha da praia, protegendo contra raios do sol, contra a radiação solar. Catalisadores, a gente tem proteínas como sendo as principais estruturas das enzimas, que servem para acelerar uma reação química, tá bom? Contração muscular, a gente tem a actina e a miosina, transporte tem a hemoglobina e assim vai. Existem muitas, milhares de proteínas com milhares de funções biológicas diferentes. A gente citou aqui algumas e tem muitas outras aí que a gente vai desconsiderar, senão a aula vai ficar gigantesca e claro, tem muita proteína que eu não sei ainda para que serve, tá bom? Isso é normal. Gente, ó, proteínas é isso daí. Se você gostou, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe sua pergunta, seu feedback, seja ele positivo ou negativo, nos comentários. Se for positivo, muito obrigado. Se for negativo, a gente tenta melhorar, com certeza. Se puder compartilhar, compartilha para ajudar a desenvolver o nosso canal, para esse conteúdo chegar a muito mais pessoas e que essas pessoas possam ser ajudadas. Tá bom? É isso aí, fica com Deus, é nóis, tchau!